A paz do Senhor Jesus, amém? Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso no seu osso. Verso de número 10 diz: E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Grande Deus. Irmãos, poderosa essa palavra que o Senhor, aleluia, vem falar aos nossos corações por intermédio da vida do profeta Ezequiel. Ezequiel aqui ele está tendo uma visão do vale de ossos secos. O Senhor leva a ele, aleluia, a contemplar essa visão. E o Senhor pergunta para ele: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. O profeta olha, aleluia, para o vale, ele vê, aleluia, um exército de ossos numerosos, muitos ossos secos, sequíssimos, aleluia, a qual estava simbolizando, aleluia, o povo de Israel que estavam cortados, sem esperança, estavam ali numa decadência espiritual, uma falência espiritual muito grande. Então o Senhor leva ele, aleluia, a contemplar aquela visão, aleluia, e faz essa pergunta para ele: poderão reviver esses ossos, filho do homem? Eu creio, irmãos, que Deus olha para o profeta e vê fé o suficiente. Ele vê fé o suficiente, aleluia, na vida do profeta, a qual ele poderia abrir a sua boca e profetizar sobre aquela situação de derrota. E profetizar sobre aquela situação de miséria, de decadência, de falência, de morte espiritual. E ramando que Deus olha para o profeta e ele vê fé o suficiente, aleluia. Ele vê disponibilidade, ele vê, aleluia, disposição na vida do profeta, aleluia. Por isso que ele tem essa visão, porque Deus olha para ele e vê capacidade nele, aleluia, de abrir a boca em um cenário de derrota e profetizar. E ele diz: poderão reviver esses ossos, filho do homem? E ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. E ele sabe, aleluia. Ezequiel sabia piamente que Deus poderia fazer algo diferente ali naquele lugar. Ezequiel sabia piamente, tinha certeza e convicção de que Deus poderia mudar a situação, aleluia, daquele lugar, daquele cenário de derrota e de destruição. Então o Senhor deu uma ordem para ele: profetiza, ó filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E ele começou a profetizar, como nós lemos aqui: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. E ramando que a Ixarai, ele começou a profetizar. E o Senhor, aleluia, ele te dá uma ordem, uma ordem. A ordem hoje para a sua vida é: profetize em meio a esse cenário de destruição na sua vida. Profetize em meio à decadência, em meio às falências. Profetize, aleluia, em meio à situação que parece perdida na sua vida. Profetize vida em meio ao cenário de morte. Profetize cura em meio ao cenário de dor. O Senhor está falando: eu te dou uma ordem hoje. Se levante, abra sua boca com poder e autoridade e não se contente com a situação adversa na sua vida. Não deixe o problema dominar você. Você tem poder e autoridade, aleluia, para, aleluia, resolver situações irreversíveis, humanamente falando, aos olhos humanos. Você tem esse poder, Deus te dá poder. As suas palavras são poderosas, as suas palavras, aleluia, elas são poderosas. Então você precisa abrir a sua boca. Não deixar que o problema venha te amedrontar. Não deixar que a situação venha tirar a sua esperança. Não deixar que a situação de perca venha te destruir, venha te derrotar. Não, você tem poder e autoridade nas suas palavras. E o Senhor te dá uma ordem. Abra a sua boca mediante, aleluia, esse cenário, aleluia, crítico, caótico. Abra a sua boca. E ramanda lavá, souvia rabaxande. Ele profetizou como lhe deu ordem. E ele ouviu o quê? Ouviu o quê? Um ruído. Ele ouviu o ruído. E houve também um reboliço. Ele abre a boca. Quando ele abre a boca, houve o quê? Um ruído.
Irmãos, no abrir da sua boca, iraplafá, souve, arabá, xandeguiasto, você abre a sua boca aqui e Deus começa a movimentar o céu em seu favor. E Deus começa a movimentar a situação para que venha trazer, para que haja restauração. Você abre a sua boca em obediência à palavra de Deus e Deus começa a se movimentar, Deus começa a agir, Deus começa a levantar, Deus começa a trabalhar, a lavar, souve, arabaia. Abra a sua boca. Ele profetizou, ele recebeu uma ordem. Aleluia. Enquanto eu profetizava, eis que fez-se um reboliço e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu osso. E que a mandaravia, lavar, souve, arabá, xandeguiasto. Enquanto você profetiza, Deus trabalha. Enquanto você profetiza, Deus movimenta os céus e terra. Enquanto você profetiza, o Espírito Santo entra em ação. Enquanto as suas palavras, aleluia, saem com poder e autoridade, o Senhor, ele começa a operar com grande majestade na sua vida e na sua situação. Então, abra a sua boca. É o Senhor que está ordenando, irmão. Ordene sobre essa situação adversa. Muitas vezes, irmão, nós ficamos perdidos, se lamentando, se lamuriando em situações que nos causam dor, desespero, e nós não tomamos uma atitude. O Senhor está falando, está ordenando, se levante. E cadê tua autoridade? Ramanda lavaçou. Cadê a tua fé? Raplafaçou, viarabá, xandeguiasto. Cadê a tua... Levante-se, comece a orar, comece a profetizar cura, comece a profetizar solução, comece a profetizar restauração, comece a profetizar que eu sou Deus que entra em ação, comece a profetizar que a situação vai ser mudada. Ele se levantou. E Ramanda lavaçou, ele começou, aleluia, quem sabe a marchar ali no vale. Quem sabe a orar ali, a falar ali, aleluia. Ele falou ali no vale. Aleluia, ele começou a profetizar. Louvado seja o nome do Senhor. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Porque o Senhor pediu, aleluia, para ele. Diz ao Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. E assopra sobre esses mortos. Para que vivam. Porque o único que pode dar vida a quem está morto é só o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, aleluia, ele trabalha trazendo vida, trazendo restauração, solução de problemas. Então, aleluia, é momento e é tempo de se levantar. É momento e é tempo de começar a profetizar. É momento e é tempo, aleluia, de abrir a sua boca. Aleluia. Não ficar, aleluia, calado em situações que te amedronta. Em situações, aleluia, de desesperança, não, irmãos. Comece a profetizar. O profeta recebeu uma ordem do Senhor. Vem, ó Espírito. E ramando que a Ixara. Não é preciso orar. Vem, ó Espírito. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito de Deus para o negócio. E raplafá, souve, arabá, xandeguiá, suramandai. Chama o Espírito Santo de Deus. E que a fá, souve, arabá, xandeguiá, sou. Diga, ó Espírito Santo, eu não faço, mas o Senhor faz. Ó Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. E que a mandaravia lavassou. Ó Deus, aleluia, eu não sou, mas o Senhor é. Ó Espírito Santo, vem, toca neste negócio. Ó Espírito Santo, assopra o teu vento aqui para colocar as coisas no seu devido lugar. Assopra o teu vento aqui para as coisas se encaixar. Você vai ver que no momento que você abrir a sua boca, Deus vai trabalhar. Vai haver um reboliço. As coisas vão começar a se movimentar. E quando chegar o reboliço, não fique com medo, não. Quando chegar o vento, não fique com medo, não. É Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus trazendo a restauração, é Deus operando, aleluia, trazendo um milagre para alegrar o teu coração. Profetize, é tempo de abrir a sua boca. O profeta recebeu uma ordem. Ele não estava profetizando porque ele queria. Ele não estava, aleluia, lançando palavras ao vento. E ramando que a xarabadalavassura mandai. Ele estava lançando palavras no Espírito. Iraplafá, souve, arabá, xande. E quando nós lançamos palavras no Espírito, aleluia, o milagre acontece. O milagre é imediato. Que você hoje possa se levantar, aleluia, se levantar e começar a profetizar. Irmãos, há momentos nas nossas vidas que nós olhamos para a situação e nós achamos que não tem mais jeito.
Nós achamos que não tem solução. Nós achamos que vai morrer nessa situação. Nós achamos, acabou. Agora não tem mais jeito. É nesse momento, aleluia, é nesse momento que aos seus olhos parece ser o fim, é que Deus quer agir. É nesse momento que aos seus olhos parece não ter mais jeito, que Deus quer trazer uma solução. É nesse momento que você olha e você diz, acabou, não tem mais jeito. É nesse momento. Então, talvez você possa estar vivendo em uma situação que pareça ser o fim na sua vida. Pareça, aleluia, ser o fim, acabou. E o Senhor está falando, profetiza. Profetiza porque eu levanto, Ramandeguiaçu, eu trago vida. Eu trago, aleluia, eu coloco um ponto de continuação na história. Eu coloco um ponto de continuação na história. Aleluia. Deus é Deus que traz a restauração. Quem sabe o seu casamento está a ponto, aleluia, a ponto de acabar. Deus, ele traz uma restauração. Quem sabe você tem um filho que está perdido. Não tem mais jeito, você olha e diz, não tem mais jeito para ele. Deus, aleluia, ele levanta o caído. Deus, ele restaura. Deus, ele dá vida e vida com abundância. Deus traz esperança. E ramando que nós precisamos, irmãos, usar o poder que há nas nossas palavras. As palavras são poderosas, foi por meio da palavra que Deus tudo criou, que Deus chamou à existência, aleluia, os céus e a terra e todos os seus exércitos, e tudo que há neles foi por meio da sua palavra. É por isso que ele, aleluia, nos dá uma ordem. Alavá sou jarabá, xandeguiá, suramandai, e que afá sou jarabaja, aleluia. As suas palavras, irebiás, tocou, jarabá, tem espírito de vida. O próprio Senhor Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida, irmãos. Então você precisa entender que há um poder sobrenatural nas suas palavras. As palavras, aleluia, são espírito e vida. É por isso que você precisa, aleluia, usar o poder que há nas suas palavras. Muitas das vezes nós se calamos diante da situação complicada. Muitas das vezes nós queremos há momentos sim de calar, sim, há momentos de estar calado. Mas há momentos, há situações que nós enfrentamos que nós não podemos se calar, não. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos trazer, aleluia, começar a profetizar para que Deus traga uma restauração, para que Deus entre em ação e mude a situação. Então que hoje, aleluia, você possa receber de Deus essa palavra, porque Ele te dá uma ordem, profetize. Profetize sobre essa situação de decadência e de falência na sua vida. Porque eu trago à existência aquilo que não existe mais. Irmãos, os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos, não havia esperança. E ramando que acha, alavassou, jarabadalavasté. Humanamente falando, não havia mais esperança. Era impossível, era um cenário de impossibilidade. Mas Deus usa o profeta. Deus manda o profeta, ordene, aleluia, ordene que eu trago vida, ordene que eu sopro o Espírito, ordene que eu levanto, e ramando que aixar, ordene, aleluia, que eu ajo, e raplafaz, ordene que operando eu, quem impedirá, e ramando, ordene, e raplafaz, ouve astério. Lembre-se que as suas palavras, elas são poderosíssimas, amém? Que você possa tomar essa palavra para o seu coração hoje e usar o poder que há em você, o poder que há em ti, nas suas palavras. Profetize. Profetize que eu, o Senhor, aleluia, realizo o milagre. Profetize que eu, o Senhor, aleluia, sopro o vento. Aleluia, faça um reboliço para que o meu nome seja glorificado. Profetize. A ordem para nossas vidas no dia de hoje é profetize. Não se cale. Não se cale em meio à situação de dor, de derrota, de sofrimento, de perca. Não se cale. E ramando, comece a profetizar a restauração, a solução, ressurreição no meio do vale. Comece a profetizar, aleluia, que eu, o Senhor, sou poderoso para operar. Tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.